Nosso mundo é fascinante. Quanto mais estudamos, menos sabemos. Mas hoje vamos dar um passo a mais na busca pela verdade. Para isso, vamos contar com uma ciência muito interessante chamada antropologia simbólica. Ela se dedica a estudar a cultura através dos símbolos. O grande problema neste caso são as pinturas, que obviamente estão carregadas de significados. Nem precisamos de muito para ver claramente que muitos quadros estão longe de representar a realidade e devem sim ser interpretados para decifrar o que os artistas queriam nos dizer. Pois é, e lá se vão 500 anos, e até hoje as obras de Leonardo da Vinci e Michelangelo são grandes mistérios e de outros artistas são extraordinários. A seguir, você não verá uma piscina cheia de chocolate, muito menos vou pintar a minha cara de Nutella ou vou lhe apresentar uma casa de 5 milhões de reais. O que veremos a seguir são uma série de obras de arte, algumas com mais de 1000 anos de antiguidade que frente ao público colocam e confrontam a ciência versus a antropologia simbólica. À primeira vista, em primeiro momento, tudo parece claríssimo. Porém, poucos se atrevem a falar oficialmente. Mas hoje você saberá o motivo. A obra que você vê está no Mosteiro Vysoki Dekani, em Kosovo, e foi pintada no ano de 1350. Temos aqui a crucificação de Jesus, porém, se aproximarmos mais, vemos dois objetos nas extremidades superiores. A nossa primeira ideia, logo de cara, é que se trata de uma representação divina, mas observe atentamente. Vejam, dois objetos transportando um passageiro, cada qual parecem ser representações, de repente, do Sol à esquerda e da Lua à direita. Se for algo divino, cabe uma pergunta. Anjos precisariam de voar dentro da Lua ou do Sol? Olhando com cuidado, não parecem ser naves alienígenas? Pilotos vestidos com trajes espaciais, talvez? E mais, um atrás do outro não seria uma espécie de perseguição? Mas temos a segunda versão. Esta está na Geórgia e foi criada por volta de 1600. Bem, novamente temos Cristo crucificado. Se virmos mais de perto, lá estão eles, os dois objetos nas extremidades superiores. Estão na lateral da cruz. Seriam anjos, cometas, naves alienígenas? Há de se pensar. Um outro exemplo é o Milagre da Neve. O painel que você vê é de Masolini de Panicali, lá do século XV. Ele mostra um evento chamado Milagre da Neve. Poucos conhecem sobre isso, mas é o seguinte: nevou durante um verão em Roma, lá no século IV, e deram o nome de Milagre da Neve. A pintura mostra a população olhando para uma nuvem que traz Jesus e Maria. Todos tentam entender o que está acontecendo. Olhando de perto, vemos o formato das nuvens, que mostram uma espécie de OVNI. Naquela época, houve mudanças bruscas na temperatura e caiu neve fora da época. A ideia de serem OVNIs foi reforçada porque, em 1954, registraram objetos voadores lá em Florença, na Itália, e logo após caíram flocos de neve. Mais outra coisa para se pensar. Outro exemplo é a Anunciação. Bem, aqui temos uma das polêmicas, porque seria onde nasceu ou teria sido reforçada a ideia de Jesus Cristo ser um ser extraterrestre. Esse quadro é do pintor veneziano Carlo Crivelli, lá do século XV, e mostra um feixe de luz vindo do céu caindo sobre a Virgem Maria, pouco antes dela descobrir que seria a mãe de Cristo. Olhando mais de perto, temos uma nuvem com formato suspeito. Teóricos dos antigos astronautas dizem que a nuvem é um OVNI, que teria abduzido Maria e implantado nela uma criança. Bem, de acordo com esta interpretação, sim, Jesus seria um extraterrestre. Outro exemplo é a Virgem com São Giovannino. Bem, aqui não se sabe ao certo quem é o autor, mas possivelmente deva ser Domenico Ghirlandaio, mentor de Michelangelo. A obra se chama
Madonna col Bambino e San Giovannino. Neste quadro não há tanta polêmica, porque parece que a peça mostra muito mais do que a Virgem e um santinho. Mas vejamos no ombro da Virgem, há um objeto estranho e raios luminosos. Um homem com seu cão observando um possível OVNI. O animal parece estar latindo para o céu. Noutra imagem temos 3 formas parecidas com polvos que os antigos astronautas acreditam serem pequenos OVNIs e que a Virgem parece proteger as crianças na imagem. Interessante, não? O último exemplo é o batismo de Cristo. Essa é uma das mais legais. Quem fez foi o pintor Guelder, por volta de 1710, e retrata o batismo de Jesus. Bem, a imagem mostra o que parecem ser colunas de luz vindas do céu e iluminando a cena, presumidamente enviadas por Deus. Há uma teoria da conspiração por trás disso que diz o seguinte: o autor teria tido acesso ao Vaticano e aos arquivos de arte guardados lá. Assim, esta obra, chamada de Batismo de Cristo, estaria sendo discretamente transmitida ao público, parte deste conhecimento secreto que adquiriu durante as suas pesquisas no Vaticano. O grande problema é o seguinte: essa coisa aí, com raios, é indiscutivelmente e claramente semelhante ao que nós conhecemos hoje por OVNIs. Veja bem, ele poderia ter pintado uma nuvem triangular, redonda, quadrada, qualquer outra forma, mas fez neste formato. E notem, outras pinturas com os mesmos formatos. É muito interessante. Mas me diga aí, qual é a sua interpretação? São demonstrações divinas? São naves alienígenas? São OVNIs ou outra coisa? Um forte abraço, não esqueça o like e compartilhe este vídeo para fortalecer a nossa amizade.